Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Neste módulo, nós iremos trazer para vocês mais uma aposentadoria do regime próprio de previdência social, que é a aposentadoria compulsória. Vamos entender aí o conceito dessa compulsoriedade, né? Quando o servidor público vai ter que se aposentar, queira ele ou não. Ele não pode mais permanecer em atividade. Vamos falar sobre isso, sobre a aposentadoria compulsória. Vamos para a tela. Muito bem, pessoal, estamos aqui no regime próprio de previdência social, aqui, né? Ó. E dentro dele falaremos neste módulo de aposentadoria compulsória. Olha só, a aposentadoria compulsória, ela está prevista de forma mais atualizada, detalhada, na Emenda Constitucional 103 de 2019, no seu artigo 10, parágrafo 1º, inciso 3, tá? Falando em artigo 10, uma curiosidade, né? Do artigo 1º ao 9º, você usa a numeração ordinal. Primeiro, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. A partir do próximo artigo, não é 10º, é 10. Então, artigo do 1º ao 9º, depois do artigo 9º vem o artigo 10, o artigo 11, o artigo 12, ok? Aí vira número cardinal. Então vejam, pessoal, então, gravem isso apenas por uma questão de cultura geral, né? Você sempre vai dizer do artigo 1º ao 9º desta forma. E depois do 9º, começa artigo 10, 11, 12 e assim por diante. Ok? Vamos na tela? Vem comigo. Então, nós estamos aqui no artigo 10, parágrafo 1º do inciso 3, né? Parágrafo 1º, inciso 3 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Vamos a ela. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, e é dele que estamos falando, aplica-se o disposto nesse artigo, ou seja, artigo 10 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Olha que interessante, né? A própria Emenda Constitucional 103 de 2019, ele trouxe todas as regras aplicáveis, mas disse, olha, apliquem as minhas regras até que exista uma lei, né, federal disciplinando especificamente os benefícios do regime próprio de previdência social da União. Enquanto não tiver essa lei federal, né, regulamentando aí, disciplinando os benefícios do regime próprio de previdência da União, aí a própria Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, diz: usem o meu texto, sigam o que está aqui, até que exista outro mais específico feito pela União. Então, é esse que a gente vai seguindo. Vem comigo. Os servidores públicos federais, lembrando que essas regras que a Emenda Constitucional 103 de 2019 traz, ela especifica para os federais, né? E aí os alunos sempre perguntam, professor, mas e os estaduais, os municipais? Nós vamos detalhar isso, mas eu já vou adiantar para vocês. Para os estaduais, os servidores do DF e os municipais, vai depender das respectivas constituições estaduais, leis orgânicas dos municípios, vai depender das leis complementares, das leis ordinárias dos respectivos municípios, ou dos respectivos estados, ou do Distrito Federal. Então vejam, a Emenda Constitucional ela traz regras gerais e regras aplicáveis à União, enquanto não tem lei federal sobre o tema. E para os estados, DF e municípios, fica a cargo da sua respectiva legislação. Tá bom? Vamos seguir. Como é que será a aposentadoria compulsória? Está aqui, ó. Os servidores públicos federais serão aposentados compulsoriamente. De que forma? Nessa que nós estamos aqui, nós vimos, né, a forma prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, que prevê essa aposentadoria compulsória. Então, a Constituição já previa a aposentadoria compulsória, a Emenda Constitucional apenas, né, confirmou esta aposentadoria compulsória e detalhou como será este benefício. Então, enquanto não houver uma lei federal disciplinando como será aí os benefícios do regime próprio de previdência da União, aplica-se essas do artigo 10, né, da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. E vamos ver então o que ela disciplinou sobre a aposentadoria compulsória. Vem comigo. Aqui, pessoal, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal.
Olha o que ele diz sobre a aposentadoria compulsória. O servidor, abrangido por regime próprio de previdência social, será aposentado compulsoriamente. Agora, lembrando que esta regra constitucional aqui, da Constituição, vale para todos, tá? A regra de aposentadoria compulsória que eu vou dizer aqui vale, né, esse da Constituição que eu mencionei, vale para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, né, servidores da União, dos Estados, do DF e do município. E também nós vamos ver que essa Lei Complementar 152 de 2015, que disciplinou a aposentadoria compulsória, também se aplica aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o que nós estamos vendo agora, ela, apesar da emenda constitucional falar, né, sobre a União, disciplinar sobre a União, o que eu estou trazendo para vocês agora já é a definição constitucional aplicável a todas as esferas, a todos os entes federativos. Então, vamos lá. Tanto servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais, né, porque se ele aposentou compulsoriamente, é porque às vezes não preencheu os demais requisitos, se for o caso, e aí nesse caso terá provento proporcional ao seu tempo de contribuição. Aí, como eu já antecipei para vocês, a Constituição dá duas opções: aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Então, olha que interessante. É muito importante isso ficar claro. A Constituição Federal trouxe uma opção para o legislador e deixou a cargo do legislador escolher qual opção nos termos de lei complementar. A Constituição Federal diz, olha, a aposentadoria compulsória dos servidores públicos, sejam eles de quaisquer esferas, será aos 70 anos ou aos 75, nos termos de lei complementar. Ou seja, em outras palavras, a Constituição disse, lei complementar, decida se vai ser aos 70 ou aos 75. Eu estou prevendo as duas possibilidades. E aí nós temos a Lei Complementar 152 de 2015, que veio, então, né, suprir aí esta lacuna constitucional e definir exatamente qual é a aposentadoria compulsória para servidor público, qual é a idade. Então, o dispositivo constitucional disse que dependeria de uma lei complementar para definir, que teria que ser 70 ou 75 anos. E quem definiria seria uma lei complementar. Qual que é a lei complementar que regulamentou isso? É a Lei Complementar 152 de 2015. Então gravem isso. Nós temos uma Lei Complementar número 152 de 2015 que, né, regulamentou esse dispositivo da Constituição, trazendo aquela dúvida entre 70 e 75, foi esclarecida pela Lei Complementar, dizendo será 75 anos. Eu trago para vocês, vamos para a tela. Olha só o que diz a Lei Complementar 152 de 2015, que disciplina, que regulamenta a aposentadoria compulsória. Olha o que ela fala no seu artigo 2º sobre a aposentadoria compulsória. Vamos lá. Serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ou seja, quanto maior o tempo de contribuição, maior o provento, quanto menor o tempo de contribuição, menor o provento, aos 75 anos de idade. Ó, definiu. Agora, na Lei Complementar 152 de 2015, não se fala mais em 70 ou 75. Definiu-se 75 anos de idade como sendo a idade para o servidor público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal se aposentar compulsoriamente. E digo mais, olha só, né? Quem será aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade? Vamos lá. Servidor titular de cargo efetivo, né? De onde? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. Todos eles aos 75 anos. Além disso, membros do Poder Judiciário se aposentam compulsoriamente quando? Aos 75 anos. Ó, estamos falando de aposentadoria compulsória. Membros do Ministério Público, aposentadoria compulsória, aos 75 anos. Membros das defensorias públicas, aposentadoria compulsória, aos 75 anos.
E os membros dos titulares e conselheiros de contas aos 75 anos. Ok? Eles não se consideram servidores, eles se consideram juízes, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública e membros dos tribunais e conselhos de contas. Né? Na prática, servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, sejam eles quaisquer uns, inclusive os membros do Poder Judiciário, inclusive os membros do Ministério Público, inclusive os membros das defensorias, tribunais de contas, conselheiros do Tribunal de Contas, todos esses que não deixam de ser servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. E esses servidores públicos aqui, né, sejam da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, terão a sua aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Combinado? Prosseguindo. Olha o que nós temos aqui. Novamente aquele estudo. Qual que será a base de cálculo da aposentadoria compulsória? Ou seja, o benefício de aposentadoria compulsória será calculado sobre que valor? Que valor eu vou utilizar? Isso é base de cálculo, tá? Que valor eu vou utilizar para poder calcular o valor da minha aposentadoria compulsória? Vamos ver. Novamente aquela regra, né? Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência, enquanto não tiver lei disciplinando, será disciplinada por aqui, ó. Vamos lá, pela emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. Neste caso, enquanto a lei não disciplinar para a União, agora, no caso da União, qual que é o valor da aposentadoria compulsória para os servidores da União, para servidores públicos federais? Será a média aritmética simples dos seus salários de contribuição e das remunerações que foram adotadas como base para se calcular a contribuição mensal ao regime próprio de previdência social, sendo que tais valores serão atualizados monetariamente até a data presente e vão ser considerados todos os valores, ou seja, 100% dessas bases aqui consideradas desde a competência julho de 94. Ou, se começou a contribuir após julho de 94, é do início da contribuição para frente. Lembrando que nós já vimos isso já, tanto para a aposentadoria voluntária, vimos isso para a aposentadoria por incapacidade permanente, e é a mesma base aqui para a aposentadoria compulsória. O que se pega? Verifica-se de julho de 94 para cá, né? Antes de julho de 94, não. Mas todos os salários de contribuição ou todas as remunerações de julho de 94 para frente que serviram como base para o cálculo da contribuição previdenciária daquele servidor, todos esses valores serão atualizados até o valor presente, né? Todos esses valores posteriores a julho de 94 serão atualizados até o valor presente e far-se-á uma média aritmética simples entre elas. O resultado disso chama-se média aritmética simples, ou simplesmente média. Então, primeiro se calcula esta média, pegando, repito, as contribuições, todas as bases de contribuição, tanto salário de contribuição quanto remuneração, que serviram como base de julho de 94 para frente, mensalmente ali, você pega cada valor desse, atualiza monetariamente por valor presente e faz uma média aritmética e chama isso de média. O que você faz com essa média? Vamos ver. Esta média aritmética, que nós calculamos no slide anterior, que chama-se simplesmente média ou média aritmética, nós já sabemos que ela ficará limitada ao salário, ao limite máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social, né? Já falei isso várias vezes e repito. Para os novos servidores, e o que são novos servidores? Não canso de repetir. Novos servidores são aqueles servidores que ingressaram no serviço público, se tornaram servidores públicos efetivos, após a instituição do regime de previdência complementar. Pois bem, esses servidores que ingressaram no serviço público após, né, estamos falando do serviço público federal, após a instituição do regime de previdência complementar, eles terão aí o valor limitado daquela média. Se aquela média deu 20 mil, 30 mil, não importa. O valor limitado a ser considerado é o valor do teto do regime geral de previdência. O mesmo valor aplicável ao teto do regime geral
é o mesmo valor aplicável aí, né, como o valor máximo possível para aquela média. Se aquela média superou, deu 20, 30 mil, pouco importa, ficará para os novos servidores limitados ao teto do regime geral. Para os antigos servidores que optaram pela regra nova, também fica limitado ali ao teto do regime geral. Já para os servidores antigos que não optaram pela nova regra, mantiveram a regra antiga, para eles não há limite, né? Se deu 30 mil, vai ser a base de 30 mil. Se deu 20 mil, a base vai ser 20 mil. Não fica limitado ao teto do regime geral. Combinado? Muito bem. Voltando aqui para a tela, então tá aqui, ó. Lembrando que esse teto do regime geral é apenas para o servidor que ingressou no serviço público após a implantação do regime de previdência complementar ou, se anterior a isso, tenha optado por esta regra, tenha feito a opção correspondente. Muito bem. Aí vem a pergunta, professor, eu já tenho essa média já tenho essa média, sou um servidor novo, optei pela regra nova e ficou limitado ao teto do regime geral. E agora? Como é que eu calculo a minha aposentadoria compulsória? Bom, tendo feito esse cálculo da média, tendo limitado ao teto do regime geral, se for o caso, olha o que você faz com ela. Está aqui. O valor do benefício de aposentadoria compulsória, corresponderá ao resultado do tempo de contribuição. Olha que interessante. Pega o tempo de contribuição que o segurado tem, vamos supor que ele tem ali 12 anos, né? E aí você pega esse tempo de contribuição e divide por 20. Né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que ele tenha 10 anos de contribuição. Se ele pegar 10 anos de contribuição e dividir por 20, pessoal, aí o que você vai ter? Você vai ter o valor proporcional de quanto ele trabalhou. Metade, né? Você pegar 10 e dividir por 20, o resultado é meio. Então vai ser apenas metade, né? Sendo que o limite é 1 inteiro. Ou seja, se tiver 20 anos de contribuição ou mais, ele recebe 1 inteiro da média. Caso contrário, você vai pegar o valor, dividir por 20, ok? E limitado a 1 inteiro, multiplicado pelo valor apurado da seguinte forma. Então, antes de baixar aqui, vamos entender. Vamos supor que eu tenho apenas 10 anos ali de cargo público e cheguei aos 75 anos de idade. Imagina que quando eu cheguei aos 75 anos de idade, eu tenha 10 anos de contribuição ali, eu vou ter minha aposentadoria compulsória? Vou. Mas quanto daquela média eu vou usar? Você vai usar aquela média? Bom, se você trabalhou 10 anos, tem que pegar 10 e dividir por 20. Se você tivesse trabalhado 13 anos, pegava 13, dividia por 20. Se tivesse trabalhado 18 anos, pegava 18, dividia por 20, ok? Mas vamos supor que você trabalhou 10. 10 dividido por 20, você chegou ao valor de meio. Então você vai pegar apenas metade daquela média que você calculou, ok? Então, primeira parte é você pegar um percentual daquela média. E que percentual daquela média você vai pegar? Está aqui, né? Você vai pegar o tempo de contribuição que você tem dividido por 20. O que der é o tanto que você vai pegar daquela média. Pois bem, aí seguindo aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar 60% da média aritmética estudada, né? Lembrando de fazer a proporção aqui em cima, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, seja homem, seja mulher. Ressalvado o caso de cumprimento de critérios para ter direito à aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. Como assim? Ora, vamos imaginar que o segurado já tenha cumprido os requisitos para ter a sua aposentadoria voluntária, que é bem mais vantajosa que é mais vantajosa do que a compulsória. Se ele já podia se aposentar pela aposentadoria voluntária, mas ele optou por não se aposentar, lembram disso? O servidor que preencher os requisitos para obter sua aposentadoria voluntária, ele pode, se assim desejar, permanecer em atividade. E neste caso, ele vai receber o quê? Um abono de permanência, tá certo? E ele vai receber esse abono de permanência e ele poderá trabalhar, mesmo podendo estar aposentado,
ele poderá trabalhar recebendo o abono de permanência até implementar ali os requisitos da aposentadoria compulsória. Pois bem, se quando ele implementar os requisitos da aposentadoria compulsória, ou seja, tiver os 75 anos de idade, ora, se ele já tiver cumprido os requisitos da aposentadoria voluntária, ele vai, aos 75 anos de idade, ter que sair do serviço público, mas vão calcular o benefício dele por uma aposentadoria voluntária que é mais vantajoso. Mas se ele chegar aos 75 anos de idade, sem ter preenchido os requisitos da aposentadoria voluntária, vai ter que calcular para ele a aposentadoria compulsória. E qual que é a desvantagem de calcular a aposentadoria compulsória? É que ele não leva tudo, ele leva uma parte do todo. Ou seja, ele leva qual parte do todo? Ele vai pegar o tempo de contribuição que ele tem e dividir por 20 anos, ok? Então veja, repito, se ele tem 10 anos de contribuição, 10 dividido por 20, ele só vai levar metade do bolo. Se ele tiver, 18 anos de contribuição, ele vai levar 18 vinteavos do bolo. Se ele tiver 6 anos de contribuição, vai levar 6 vinteavos do bolo. É bem menos. Agora, se ele aposentar voluntariamente, o benefício dele vai ser calculado sobre o bolo todo. Lembram? Sobre aquela média toda. Então, se ele pode se aposentar voluntariamente, melhor, mesmo que ele complete 75 anos, ele sai aos 75, calculando a sua aposentadoria voluntária, se preencher os requisitos. Se não preencher, não tem escolha. Ao fazer 75 anos, ele será aposentado compulsoriamente, calculando-se o benefício de forma proporcional, com base nas regras da aposentadoria voluntária. Voluntária não, da aposentadoria compulsória. Tá certo? Tranquilo? Então lembre-se, pessoal, qual que é a desvantagem da aposentadoria compulsória? É você chegar nela tendo menos de 20 anos de contribuição. E aí você vai ter 75 anos de idade, menos de 20 anos de contribuição, e aí você vai levar um percentual apenas do bolo, que é tantos anos que você tem de contribuição, dividido por 20, como está aqui em cima. Perfeito? Limitado a um inteiro, né? Se você tiver 20 anos ou mais, limitou a um inteiro, né? Multiplicado pelo valor apurado, da seguinte forma. Então você vai calcular aqui 60% da média aritmética, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Em regra, né? Quem chega na aposentadoria compulsória, em regra nem tem 20 anos de contribuição, porque se tivesse, já poderia calcular a aposentadoria voluntária. Mas em regra não tem. E aí o que faz? Né? A pessoa normalmente vai ficar só com uns 60% mesmo. E aí, vamos supor que 60% daquela média deu, suponhamos, 4 mil reais. 4 mil reais. Mas se ele trabalhou apenas 10 anos de 20, ele só vai receber, ele trabalhou metade dos 20 anos, então ele vai receber metade dos 4 mil reais. Percebam, né? Então você pode, é o jeito mais fácil de calcular, não é nem colocar essa proporção na média, já pode colocar a proporção no final, dá na mesma, mas fica mais fácil de entender. Então repito, calcula o benefício. Se o benefício deu 4 mil, mas você trabalhou apenas 10 anos de 20, ou seja, metade do tempo, você vai receber metade dos 4 mil, 2 mil. Vamos supor que você tenha trabalhado 15 anos de 20. 15 anos de 20 significa que você trabalhou 3/4 do período. Então você vai receber 3/4, por exemplo, dos 4 mil. Vai receber 3 mil. Então veja, o seu benefício ele vai ser proporcional a quantos anos você trabalhou até 20. Se você trabalhou metade de 20, né, recebe aí 1/4. Vamos supor que você trabalhou 5 anos dos 20. 5 anos dos 20, né, é 1/4. E aí, se você vai ganhar 4 mil, você não vai ganhar 4 mil, vai ganhar 1/4 de 4 mil, R$1.000. Ah, professor, mas R$1.000 é menos que o salário mínimo. Bom, se é menos do que o salário mínimo, aí ele sobe até chegar no salário mínimo. Quer ver? Vem comigo. Tá aqui, ó. O valor dos proventos da aposentadoria compulsória não poderá ser inferior ao salário mínimo. Então vamos entender aqui, pessoal, vamos recapitular esse cálculo, ó, para ficar bem fácil para vocês. Vamos dar 4 exemplos, tá? Novamente, né? Vamos supor que a aposentadoria, quando ele chega aos 75 anos de idade, ele já tenha preenchido ali os requisitos da aposentadoria voluntária. Neste caso, é mais vantajoso ele se aposentar pela aposentadoria voluntária. Ele fica até os 75, mas se aposenta pelas regras da voluntária, que é mais vantajosa. Beleza. Segundo exemplo, vamos imaginar que ao fazer 75 anos de idade e ter a sua aposentadoria compulsória designada ali, decretada,
ele tinha recolhido apenas 10 contribuições, só tinha recolhido 10 anos. Dos 20 necessários, ele recolheu 10. Isso significa que ele recolheu metade. Se o benefício dele foi calculado hipoteticamente em 4 mil, metade é 2, ele só vai receber 2. Vamos supor que ele trabalhou 15 anos de 20. 15 anos de 20 são 3/4 de 20. Se o benefício dele era 4 mil, ele vai receber 3/4, ou seja, 3 mil reais. Sempre proporcional. A aposentadoria compulsória ela é proporcional. Outro exemplo, o último exemplo. Vamos supor que ele trabalhou 5 anos dos 20. Neste caso, a sua aposentadoria compulsória, ele terá direito apenas, os 5 anos de 20 é 1/4. Então ele vai ter direito apenas a 1/4 do benefício. Se o benefício calculado dele foi 4 mil, 1/4 de 4 mil é 1.000. Ele teria direito a 1.000. Ah, mas 1.000 é menos que o salário mínimo. Aí, neste caso, ele recebe o salário mínimo. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Com isso, nós finalizamos aqui o cálculo da aposentadoria compulsória. Mas temos muitas aposentadorias a estudar ainda, que são as aposentadorias com requisitos, critérios diferenciados. E depois nós vamos estudar também a pensão por morte. Mas isso nos nossos próximos tópicos. Abraço e até lá!